Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para começar mais um programa. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Prazer ter você aqui no nosso programa. Só voa alto quem não tem medo de cair. É o nosso lema. Siga, implante isso na sua vida, você vai ver que vai dar tudo certo, viu? Bom, ainda falando da semana, né, de quarentena, e falta aí uma semana, na verdade, né? Passamos uma semana, tem mais uma aí, para finalzinho dessa e mais uma, até quarta-feira da semana que vem, para finalizar a quarentena, né? Isso se não houver prorrogação por parte do governador do estado de São Paulo, para ver o que ele vai achar aí junto com os especialistas, para ver se continua a quarentena ou se libera tudo aí. Mas isso não cabe a gente, vamos aguardar que aqueles que foram eleitos a governar o nosso país possam ter aí, né, fazer as coisas da melhor maneira possível. Bom, até lá, a orientação é para que você fique em casa, para que você se mantenha na quarentena, para evitar a disseminação desse vírus aí. Mas, enquanto isso, a polícia continua trabalhando. Polícia Civil, Polícia Militar, não para proteger a gente, né? E para falar a respeito disso, comportamento, né, o índice de criminalidades tem aumentado, diminuído, enfim, durante esse período todo, o contato que nós fizemos, estamos prontos já para falar com ele, o delegado seccional de São José dos Campos, doutor José Henrique de Paula Ramos. Muito boa tarde, doutor José Henrique, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tony, boa tarde, o prazer é nosso. Mais uma vez participar do Vale Urgente, poder transmitir para você e para a nossa sociedade de São José dos Campos algumas informações relevantes do ponto de vista da segurança pública. Esse período de quarentena, doutor José Henrique, o senhor até tomou algumas medidas para evitar o contágio e também não deixar a população sem a confecção dos boletins de ocorrência. Qual o resultado hoje, né, até hoje, que o senhor pode trazer para os nossos telespectadores, falando aqui para o Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira? Foi produtivo, aumentou, diminuiu, estabilizou? Qual é a visão do senhor? Tony, desde que foi reconhecido o estado de pandemia, em razão da crise provocada pelo coronavírus, nós temos percebido uma tendência de redução dos crimes, de um modo geral. Os crimes contra o patrimônio, principalmente. Hoje cedo eu estive conversando com a doutora Cíntia, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Houve uma redução significativa no que diz respeito ao registro de ocorrências relacionadas à violência doméstica também. Pra você ter uma ideia, antes da pandemia, em média nós registrávamos de 65 a 70 boletins de ocorrência por semana. Agora nós estamos registrando de 7 a 10 ocorrências por semana. Quer dizer, é uma quebra bastante significativa que demonstra que o isolamento social está afetando, ele está reduzindo os índices de criminalidade. E isso me parece que, de modo geral, nós fizemos um confronto recentemente com dados coligidos nos Estados Unidos, por exemplo, e lá também essas quedas se mostraram bastante significativas. De qualquer modo, como nós já havíamos assinalado numa conversa que nós tivemos anteriormente, nós montamos aqui em São José dos Campos uma central eletrônica de registro de ocorrências. Nós estamos registrando ocorrências via eletrônica, proporcionando essa ferramenta à sociedade de modo que elas não precisem se deslocar até uma delegacia de polícia. Os números de ocorrências são razoáveis, mas eu garanto que mais de 40% desses registros têm natureza extrapenal. O que eu quero dizer com isso? São conflitos, são pequenas controvérsias que não esbarram nas leis penais, como problemas de falta de pagamento de aluguéis, contratação de serviços que não foram feitos. Enfim, são boletins de ocorrência que nós chamamos de preservação de direitos, mas que nós realizamos.
para emitir um documento para que amanhã a pessoa possa ingressar com uma ação civil pública e buscar os seus direitos perante a justiça. Muito bem. O senhor tem esses números, né? E se há também algum policial que se contaminou com o vírus? Na última conversa que nós tivemos aqui no programa, recentemente, eu percebi a sua preocupação, doutor, com relação à proteção dos policiais civis, né? Houve algum relato, alguma informação de algum policial que se contagiou com o vírus? Tony, felizmente não. Como nós dizíamos naquela oportunidade, a nossa preocupação era garantir a saúde, a dignidade dos nossos policiais, ao mesmo tempo não permitir que o serviço de segurança pública, tão fundamental nesses momentos, não fosse interrompido. E nós conseguimos equacionar esse problema. Nós não temos registro de policiais infectados, os nossos serviços continuam sendo realizados cotidianamente, diuturnamente, plantão judiciário, plantão noturno e nos finais de semana funcionando de maneira contínua, direta. Ao mesmo tempo, nós temos os nossos policiamentos preventivos especializados, realizados pela DIG e pela DISE, combatendo o tráfico de drogas, combatendo o crime organizado, sem dar trégua aos criminosos, Tony. Muito bem. Não teve nenhum policial afastado, ou trabalhando em casa, fazendo o serviço home office, como é chamado, né? Em casa, não, né? Não houve afastamento de nenhum, né? Não, temos sim. 3 casos de policiais civis que são portadores de outras enfermidades e justamente para prevenir o contágio, nós permitimos que eles fizessem o home office, o teletrabalho. É claro, Tony, que a atividade de investigação criminal, ela não permite o teletrabalho na sua totalidade, numa extensão e numa profundidade, como é feito em outras atividades do Estado. Mas, obviamente, nós temos que ter em consideração que alguns policiais, em razão dessas enfermidades, não podem estar na linha de frente nesse momento e a gente tem recursos humanos capazes de suprir essas baixas, que, na verdade, são pequenos. Pergunta aqui para o senhor dos nossos internautas, doutor José Henrique. As oitivas, enfim, os depoimentos foram suspensos da forma presencial? Tony, essa é uma questão que inicialmente foi posta em debate. Nós primeiro resolvemos suspender as audiências, justamente para prevenir o contágio, tanto dos policiais quanto da população. Mas é claro que nós estamos fazendo uma revisão dessa postura, dessa decisão, tentando encontrar soluções tecnológicas que permitam dar continuidade às investigações, por exemplo, realizando uma conversa via WhatsApp, através dos aplicativos de comunicação que permitam fazer com que a investigação prossiga. Não pode ficar parado, as pessoas não podem ter os seus direitos afetados sem que a polícia dê uma resposta a essas demandas. Muito bem. O senhor tocou num assunto muito importante, doutor, só para a gente finalizar. Tem muitas pessoas agora, né, até porque muitas empresas demitiram, outras empresas reduziram o salário, outras empresas, por não estarem com as portas abertas, não estão em condições de pagar os seus funcionários. E existem boletins de ocorrência a respeito de cobrança, né, ou seja, dívidas que não foram pagas relacionado a isso, e pessoas que acabam não entendendo, né, que estamos no meio de uma pandemia. Isso tem aumentado? De certo modo, sim. Como eu disse para você, na nossa central eletrônica, ou seja, nos nossos registros eletrônicos, nós temos recebido muitas queixas dessa natureza. Contratação de serviço não executado, compra de produto que não foi entregue, falta de pagamento de aluguéis. Enfim, são problemas que têm uma feição, uma natureza socioeconômica. E é óbvio que esses conflitos eles tendem a aumentar nesse momento em que você tem desemprego, que você tem demissão, que você tem uma menor circulação de riquezas no nosso comércio, na nossa empresa. Enfim,
são essas questões de natureza socioeconômica que afetam diretamente esses conflitos intersubjetivos, digamos assim, entre pessoas de uma mesma sociedade. Muito bem. Doutor José Henrique de Paula Ramos, muito obrigado pela sua participação. Delegado seccional da Polícia Civil de São José dos Campos, obrigado de verdade. Que tudo dê certo para nós. E o senhor, com a sua competência, orientando muito bem os seus homens, administrando bem, é um grande líder. Que tudo dê certo para nós. Muito obrigado. Uma boa tarde. Tony, eu que agradeço mais uma vez a participação no seu programa, um programa de utilidade pública, um programa que nos auxilia a veicular notícias importantes, a dar uma transparência da execução dos trabalhos de polícia investigativa em São José dos Campos. Parabéns a você e obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente. Pensando nos cuidados com a saúde dos seus clientes e colaboradores também, a Topcar continua oferecendo os melhores serviços com a qualidade no atendimento e respeito também aos clientes. Então preste atenção, a recomendação é fique em casa, porque a Topcar busca seu carro e devolve, sem problema nenhum depois do serviço executado, viu? E confira essas ofertas importantes, olha só. Pneu Aro 13 a partir de R$ 127,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 167,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 197,90. Pneu Aro 16 a partir de R$ 217,90. Pastilhas de freio a partir de R$ 49,90 o jogo, viu? E na troca você ganha alinhamento 3D e 1 ano de garantia. Olha que coisa boa! Pague em até 10 vezes sem juros no cartão. E aproveite também o kit revisão e o Mega Combo Topcar, com preços especiais. Agende o seu serviço pelo 0800 942 7800 ou pelo WhatsApp 12 99613 5110. Confie no maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos e região. Não saia daí, continua com a gente volta já depois do intervalo.